Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui nesse canal e o caso de hoje envolve uma pré-adolescente de 13 anos que foi a primeira vítima conhecida de sedução pela internet. Tudo que essa menina passou é assim insano e o final desse caso é inacreditável. Já deixa o seu like já no comecinho do vídeo porque me ajuda muito e não te custa nada. E também, se você gosta de casos criminais e teorias, aproveita e já faça a sua inscrição aqui para o YouTube te tornar a prioridade e sempre que sair um caso novo, você ser notificado. E agora, bora pro caso. Alicia Kavakovich nasceu no dia 23 de março de 1988 em Pittsburgh, na Pensilvânia. Filha de Mary e Charlie, Alicia tinha um irmão mais velho. Alicia e o seu irmão sempre disseram que a sua infância era maravilhosa, eles tiveram uma infância perfeita. O pai da Alicia, ele trabalhava muito para sustentar toda a família, mas sempre que ele estava de folga ou que tinha um tempo livre, ele aproveitava para estar em casa junto com a sua família. Já a mãe de Alicia sempre estava presente na vida dos seus filhos, sempre estava em casa. A Alicia, ela era uma criança que adorava filmes musicais, ela achava que na vida real as pessoas eram 100% felizes, elas cantavam para os pássaros, para as árvores, assim como ela via nos filmes da Disney, por exemplo. E quando ela descobriu que a vida era bem diferente dos filmes que ela assistia, ela chegou até a ficar meio triste, porque ela realmente acreditava que a vida era perfeita e que era mesmo um mundo de conto de fadas, assim como ela assistia nos filmes. E no início dos anos 2000, a internet começou a se popularizar. A família da Alicia tinha um computador que ficava na sala da casa da família, e o irmão da Alicia, que era o irmão mais velho dela, usava esse computador e através da internet ele jogava jogos online. E foi ele que acabou apresentando a internet para a Alicia, ensinando para ela como ela deveria mexer, o que ela deveria fazer. E aí a Alicia acabou descobrindo que na internet era uma ótima oportunidade para conhecer pessoas novas, pessoas de outros lugares, fazer amizades diferentes e também para aprender muitas coisas que na vida real ela não teria fácil acesso. Os pais da Alicia achavam maravilhoso que os filhos tinham acesso à internet, porque afinal de contas eles teriam muito acesso às informações, teriam acesso a pessoas diferentes, mas eles sempre alertavam os seus filhos sobre o perigo de usar a internet, de conhecer pessoas que eles não veem pessoalmente, de falar com pessoas estranhas, que era para ter muito cuidado mesmo com o consumo da internet. Mas a Alicia sempre dizia para os seus pais que as pessoas que se aproximavam dela da internet eram pessoas diferentes. Ela dizia que, na verdade, essas pessoas não eram pessoas totalmente desconhecidas, porque ela acreditava que a partir do momento que a pessoa entrava em contato com ela, começava a conversar e contar os seus gostos, contar sobre a sua vida, ela passava a ser um amigo, virava um amigo de verdade. Não era mais considerada uma pessoa desconhecida e por conta disso seus pais não precisavam ter medo dela ter contato com outras pessoas na internet, porque ela achava que estava totalmente segura ali conversando com os amigos novos que ela estava fazendo através da internet. Mas ainda assim o computador da família ficava na sala da casa, como eu falei para vocês, e os pais da Alicia sempre monitoravam, sempre olhavam o computador, olhavam as conversas, as fotos de perfil, a idade das pessoas, para ver com quem os seus filhos estavam conversando, qual era o conteúdo dessa mensagem, para ficar de olho mesmo no que os seus filhos faziam pela internet, até porque eles sabiam que eram pessoas que eles conheciam apenas online. Então, em 2001, enquanto o irmão da Alicia usava a internet apenas para jogos online, a Alicia usava a internet para fazer novas amizades. E ela tinha, na verdade, muitos amigos online. Um amigo em especial, ela conversava há mais ou menos um ano, e esse amigo se chamava Scott. O Scott, ele tinha mais ou menos a mesma idade da Alicia, e eles costumavam conversar com muita frequência. Ela sempre desabafava com o Scott sobre os seus problemas, as suas frustrações, os seus sonhos, e o Scott sempre aconselhava ela e dizia mais ou menos o que era bom ela fazer. E por ter sempre a sua conversa monitorada pelos seus pais, o Scott sempre convencia a Alicia a entrar na internet na madrugada ou à noite para que eles pudessem conversar com uma certa liberdade.
Então, enquanto seus pais estavam dormindo, a Alicia ia para a sala, ligava o computador e começava a conversar com o Scott para que eles conversassem com uma certa liberdade e ela pudesse falar para ele tudo que ela estava sentindo, tudo que ela estava passando, sem ter os seus pais julgando ou observando aquela conversa que ela estava tendo com o Scott. O Scott dizia que ele morava na mesma cidade que a Alicia morava, mas eles nunca tinham se visto pessoalmente, então depois de quase um ano que eles já estavam conversando, o Scott acabou propondo para Alicia que eles se encontrassem pessoalmente pela primeira vez. No dia 31 de dezembro de 2001, os pais da Alicia, os avós, o irmão e a namorada do irmão se reuniram na casa da família para jantar em comemoração ao Ano Novo. E assim que terminou o jantar, a Alicia disse para sua mãe que ela estava com um pouco de dor no estômago, que ela não estava muito bem. Então ela disse que queria se deitar, ficar lá no seu quarto para tentar melhorar e voltar para a sala para conversar ali com o pessoal que estava na sua casa. A mãe da Alicia disse que tudo bem, não tinha problema nenhum, ela ia se deitar um pouco até que ela se sentisse melhor. Mas ao invés de ir pro quarto, a Alicia saiu de casa no meio da noite, quietinha, sem que ninguém pudesse ver ou perceber que ela tinha saído. A Alicia nunca tinha saído de casa sozinha até aquele dia, já estava tarde, era mais ou menos umas 7 horas da noite, estava escuro, frio, nevando, mas a ideia de encontrar o Scott pessoalmente, um amigo que ela conversava há tanto tempo virtualmente, que ela gostava tanto, era tão importante para Alicia que então ela decidiu continuar caminhando em direção ao local onde ela marcou que encontraria o Scott. Alicia andou mais ou menos um quarteirão de distância da sua casa e no caminho ela sentiu que ela deveria voltar. Ela pensou, caraca, o que eu tô fazendo andando no meio da noite, no escuro, para encontrar uma pessoa que eu nunca vi pessoalmente? Já tá tarde, tá frio, tá escuro, eu tô sem ninguém aqui. Então ela por um momento pensou em voltar para casa, ela até chega a dar meia volta e começa a andar em direção à sua casa novamente, mas então ela acaba escutando uma voz masculina chamando pelo nome dela. Depois desse momento, tudo que aconteceu foi muito rápido. A única coisa que ela se lembra depois de ter escutado um homem chamando pelo nome dela foi de estar sentada, aterrorizada, no banco da frente de um carro, do lado de um homem totalmente desconhecido. Nessa altura, os pais da Alicia já tinham dado falta dela, eles tinham percebido que ela tinha ido para o quarto descansar, mas que até aquele momento ela não tinha voltado. Então a mãe dela começou a chamar por ela da sala mesmo, mas como ela não respondia, ela achou que a Alicia tinha pegado no sono ou estava escutando música, alguma coisa assim. Então ela pede para que o irmão da Alicia fosse até o quarto dela para chamar por ela e para ela voltar para a sala para conversar com o pessoal que estava lá. Afinal de contas, era a comemoração do Ano Novo, então a mãe dela queria que a família toda estivesse junta. Então assim que o irmão dela foi no quarto, não encontrou a Alicia, falou para a mãe dele que a Alicia não estava no quarto. Eles começaram a procurar a menina por toda a casa, eles procuraram na cozinha, procuraram em toda a casa e não acharam a menina. E a Alicia era uma pessoa muito tímida, então a mãe dela sabia que ela não tinha nenhum compromisso para aquele dia. Tudo que ela ia fazer, ela contava para a mãe dela, então a mãe dela sabia que ela não tinha nada, nenhum encontro, ninguém foi buscar ela em casa, nem nada parecido. E eles já começaram a ficar desesperados, porque não era do feitio da Alicia sair de casa sozinha no meio da noite, sem falar com ninguém para onde ia. Então, por conta disso, eles decidiram imediatamente contactar a polícia e contar tudo o que estava acontecendo. Os policiais foram até a casa da família, eles olharam a casa inteira e também não acharam a menina. E como não tinha nenhum sinal de sequestro ou de arrombamento, nada na casa tinha sumido, tinha sido roubado, eles disseram que a Alicia devia ter saído para algum lugar e que ela já ia voltar. E basicamente pediu para a família dela, que estava desesperada em busca da menina, ficar aguardando que já já ela voltaria. Mas a família da Alicia sabia que aquela situação não era uma situação normal. Eles sabiam que tinha alguma coisa errada, porque a Alicia tinha saído no meio da noite, na neve, no frio, e não tinha levado nada, não tinha levado uma mochila com roupa, não tinha levado dinheiro. E assim, ela tinha ganhado dinheiro de presente de Ano Novo, então se ela tivesse realmente
Com a intenção de fugir de casa, ela levaria no mínimo uma muda de roupa, porque estava muito frio e era noite, e levaria também dinheiro para que ela pudesse pegar uma condução, comer alguma coisa. Então, por conta de tudo isso, para a família da Alicia, não fazia sentido nenhum que a menina tinha simplesmente fugido de casa. Enquanto tudo isso acontecia e todo mundo estava procurando por Alicia, todo mundo estava desesperado, a menina estava dentro do carro com um homem totalmente desconhecido e ele ficava segurando a mão dela e apertando muito, causando dor mesmo, para que ela ficasse com muito medo e não gritasse ou não tentasse pular do carro ou alguma coisa assim. Eles chegaram a passar na frente da casa da Alicia e naquele momento ela achou que ele fosse parar por ali em algum lugar que ela conhecesse, para que ela fosse tentar fugir mais para frente, mas conforme o tempo foi passando, ele foi dirigindo para cada vez mais longe e aqueles lugares eram lugares que ela não conhecia, ela não sabia onde ela estava, ela só fazia chorar muito e sentir muito medo e o tempo todo ela ficava pedindo para o homem que levasse ela de volta para casa dela, que ela estava assustada, que ela estava com medo, que ela queria voltar para casa. Mas o cara só ficava ameaçando ela de todas as formas e disse que se ela continuasse falando ou que se ela gritasse, ele ia jogar ela no porta-malas. Depois de ter dirigido por muito tempo, eles passaram por um pedágio e naquele momento a Alicia acreditou que seria uma esperança para ela, porque ela imaginou que alguém perceberia que aquela situação estava muito estranha, perceberia que ele era um homem totalmente diferente dela, que ela estava visivelmente assustada, com muito medo, ela chorava muito, então ela acreditou que alguém na cabine perceberia que aquela situação toda estava estranha e iria ajudá-la de alguma forma. Mas acabou que eles conseguiram passar pelo pedágio tranquilamente, ninguém percebeu nada e foi mais ou menos 5 horas de viagem da casa da Alicia até a casa do sequestrador. Assim que eles chegaram na casa do homem, ele desce do carro, puxa a Alicia para fora e sobem uma escada em direção à casa. Assim que eles chegam dentro da casa, ele leva a Alicia direto para um porão onde tinha um cadeado bem grande na porta. Ele tira as roupas da Alicia e olha para ela e diz que com certeza aquilo vai ser difícil para ela, então que ela poderia chorar. Ele coloca uma coleira de cachorro no pescoço dela, leva ela para o quarto, onde ele abusa dela pela primeira vez. E depois disso, ele algema ela no chão do quarto, bem ao lado da cama dele, onde ela fica ali por 4 dias sofrendo abuso, sem comer, sem se vestir, sem tomar banho. E só a partir desse momento foi que a Alicia percebeu que aquele homem era o Scott, um amigo que ela tinha virtualmente, que ela conversava todos os dias praticamente, que ela acreditava que tinha a mesma idade que ela, mas que na verdade era um homem de 38 anos, que trabalhava com programação de computadores. Scott se casou em 1986 com uma das suas melhores amigas do ensino médio, mas acabou se divorciando em 1995. Quando ainda estava casado, Scott teve uma filha que na época tinha 12 anos, quase a mesma idade que a Alicia tinha. Scott era um pai muito presente, ele sempre falava com a sua filha, todos os dias eles conversavam, eles tinham muitos interesses em comum e sempre que possível ele estava junto com a sua filha. Scott passou o Natal com a sua filha de 12 anos e ela ficou com ele durante todo aquele tempo e no dia 31 de dezembro ele dirigiu até o aeroporto onde ele deixou a sua filha para que voltasse para a casa da mãe e dirigiu até o local onde ele marcou de se encontrar com a Alicia. Esse plano do Scott ele já tinha planejado há muito tempo, ele tinha tudo planejado, ele já sabia muito bem o que ele ia fazer e o objetivo dele com esse plano era sequestrar a Alicia para que ela se tornasse uma escrava sexual dele. Enquanto isso, a família da Alicia estava desesperada atrás da menina e o pai dela até começa a pensar em uma possibilidade de repente, a Alicia ter conhecido alguém na internet e essa pessoa fosse mais velha do que dizia ser e seria responsável pelo desaparecimento da Alicia. Então, eles vão até a delegacia, contam aos policiais sobre essa suposta teoria do pai dela.
Eles vão até a casa da família, olham o computador, eles não encontram nada suspeito. Eles até veem a conversa ali, vê a carinha do Scott, mas eles acreditam que o Scott é um adolescente que tem a mesma idade que a Alicia. Então, os pais da Alicia decidem levar o caso dela até a mídia e também colam cartazes espalhados por toda a cidade com o rosto da Alicia, para que, se alguém soubesse de alguma informação sobre o paradeiro da sua filha, pudesse entrar em contato com eles ou com a polícia. A Alicia estava sofrendo muito, sendo abusada, sendo maltratada todos os dias pelo Scott. Ela até pensou em fugir, em lutar contra aquilo tudo, mas quando ela tentou, o Scott quebrou o nariz dela e disse que ela não era a primeira criança dele. Ele já tinha feito coisas muito piores e nada impediria que ele fizesse com ela também. Então, naquele momento, a Alicia entendeu que o melhor fazer era ficar quieta, aceitar as coisas que estavam acontecendo com ela, se ela quisesse viver e, de repente, conseguisse se escapar daquilo tudo. No dia 4 de janeiro, já faziam 4 dias que a Alicia estava na casa do Scott, e o Scott chegou para ela e disse que ele estava gostando muito dela e que por conta disso ele daria comida para ela, e também que quando ele chegasse do trabalho, mais ou menos às 4h30 da tarde, eles iriam fazer um passeio. Aquela seria a primeira vez que a Alicia ficaria em casa sozinha, sem o Scott. Então, antes de sair, ele fez as maiores e mais bizarras ameaças que ele podia fazer para que ela ficasse com muito medo e ficasse quieta, sem fazer nenhum barulho, para que ninguém percebesse que ela estava ali. Então, antes de sair, ele acorrentou ela e colocou ela acorrentada no andar de cima, no quarto onde ele dormia. Então, ele desceu dizendo que iria trabalhar e que mais tarde voltaria, mas ela não tinha certeza se ele realmente tinha saído ou se estava quieto no andar de baixo, fazendo alguma coisa. A Alicia estava achando que aquele passeio seria o último dia dela de vida. Ela estava acreditando que ele levaria ela para um lugar remoto, para um lugar muito deserto, e que daquele lugar ali ele acabaria matando ela. Ela estava chorando muito naquele momento, muito desesperada, pensando muito na sua família, em tudo que seus pais estavam fazendo para tentar localizar ela. E ela sempre ficava imaginando se em algum momento alguém acharia ela, e se encontrasse ela, se iriam encontrá-la viva ou morta. Às 4h10 da tarde, Alicia escuta uma batida muito forte na porta. Ela fica com muito medo porque ela acredita que o Scott teria mandado alguma outra pessoa para machucá-la, ou que talvez ele mesmo estivesse bravo do lado de fora da casa. Ela acaba achando que é uma coisa muito ruim, então se esconde embaixo da cama do andar de cima. Poucos minutos depois de ouvir essa batida na porta, ela escuta uma voz masculina dizendo que não tinha ninguém na casa, que estava tudo limpo. Mas poucos segundos depois ela acaba escutando a mesma voz masculina dizendo que tinha algum movimento vindo do quarto. Ela fica com muito medo porque ela não sabe quem é essa pessoa ou o que essa pessoa quer, o que essa pessoa é capaz de fazer com ela. Então ela tenta ficar o mais quieta possível, mas ela acaba vendo um par de botas entrando na porta do quarto e gritando para ela sair imediatamente debaixo da cama com as mãos levantadas. A Alicia então sai debaixo da cama puxando a corrente que ela estava acorrentada, e ela tenta colocar as mãos para cima, mas ao mesmo tempo ela estava completamente sem roupa. Então ela tenta colocar a mão para cima, tenta cobrir o seu corpo, porque ela não sabe quem é aquele homem e o que ele era capaz de fazer com ela. Assim que ela sai debaixo da cama, ela olha para o homem e vê que ele tem uma arma apontando para ela. Ela fica com muito medo, acredita que aquele homem vai fazer com certeza alguma coisa com ela. Mas assim que o homem se vira um pouco para falar com uma outra pessoa que estava entrando no quarto, ela vê que na camisa dele está escrito FBI. E nesse momento a Alicia se emociona muito porque encontraram ela finalmente com vida. Os policiais então cortaram as correntes e levaram a Alicia até a delegacia, e eles só conseguiram encontrar a menina no 4º dia de sequestro porque o sequestrador tinha feito uma transmissão ao vivo uma das vezes que ele estava abusando da Alicia. E uma pessoa que estava assistindo essa transmissão
reconheceu a Alicia por conta dos pôster que a família dela tinha colado na rua. Então ele acabou reconhecendo a Alicia, foi até um telefone público, entrou em contato com a polícia e contou o que ele tinha visto, disse também qual era o nome que o sequestrador usava online, e foi por conta disso que o FBI conseguiu rastrear o IP do computador dele e encontrar a casa onde a Alicia estava sequestrada há 4 dias. Scott acabou sendo preso enquanto ainda estava no trabalho. A polícia contou para a ex-esposa dele o porquê ele tinha sido preso e tudo o que tinha acontecido. Ela ficou apavorada porque ela nunca imaginou que ele fosse capaz de fazer uma coisa como essa. Ela disse que eles tinham uma filha da mesma idade que a Alicia tinha e que nunca ele foi violento com a filha dele ou teve algum tipo de comportamento estranho, muito pelo contrário, eles eram muito unidos, eram muito próximos. O Scott participava muito da vida da filha dele, eles sempre se viam e em nenhum momento ela notou nenhum tipo de comportamento estranho, nem com ela, nem com a filha deles. Eles se separaram apenas porque o Scott não tinha nenhum tipo de bom relacionamento com dinheiro e por conta disso que o casamento dos dois não deu certo. Os pais da Alicia, assim que receberam a notícia de que a polícia tinha encontrado a sua filha com vida, eles imediatamente viajaram 5 horas para buscar a sua filha, para reencontrar a sua filha, e durante esse período a Alicia ficou na casa de uma família adotiva, aguardando seus pais chegarem. A Alicia conta que a família era maravilhosa, eles eram pessoas incríveis, mas que naquela noite ela não conseguiu dormir nem um pouquinho, porque ela ainda estava muito assustada, mas ela estava muito ansiosa para encontrar com seus pais. Então, no dia 6 pela manhã, os pais da Alicia chegam até a casa e se reencontram com a sua filha. A mãe da Alicia disse que aquela não seria uma fase fácil, que seria muito doloroso para todo mundo, porque uma criança que volta de uma experiência horrível como essa nunca mais é a mesma, sem contar nos vizinhos que ficavam julgando e condenando os pais da Alicia, dizendo que tudo aquilo era culpa dos pais, ou que tudo aquilo era culpa da menina, que ela era culpada por tudo que tinha acontecido. E é muito triste quando as pessoas culpam as vítimas ou a família da vítima, porque isso isenta e inocenta o agressor, o sequestrador de qualquer tipo de culpa. Parece que a pessoa que estava no lugar errado e na hora errada, e que o sequestrador ou que o criminoso não teve culpa nenhuma de ter cometido aquele crime. Scott foi julgado no dia 29 de janeiro de 2002 e foi condenado por 4 crimes diferentes. Scott se declarava como um mestre para escravas adolescentes em seu perfil na internet, e na casa dele foi encontrada um tipo de masmorra onde ele tinha vários itens bizarros como gaiolas, correntes, chicotes, e uma pessoa acabou testemunhando, dizendo que o Scott já falava há muito tempo sobre esse desejo dele de raptar uma criança para se tornar uma escrava dele. Ele falava sobre isso nas salas de bate-papo, que ele fazia parte, e também nas vésperas do sequestro da Alicia, ele teria dito em uma dessas salas de bate-papo que o desejo dele estava muito próximo de se tornar realidade, que pouco tempo depois ele teria feito uma transmissão online mostrando o rosto da Alicia e mostrando que ele realmente estava com a menina e que agora os desejos mais obscuros e mais horríveis dele se tornaria realidade. A Alicia até hoje fala que as pessoas culpam muito ela pelo que aconteceu, mas assim, ela tinha 13 anos de idade e o sequestrador tinha 38. Scott foi condenado a 19 anos de prisão e em 2019 ele foi liberado e enviado para uma casa de tratamento. Mas enquanto estava nessa casa de tratamento, ele acabou tendo acesso à internet e ficava o tempo todo visitando sites com conteúdos maiores para 18 anos.
Então, no dia 2 de outubro de 2019, o juiz acabou revogando a liberdade condicional e o Scott acabou sendo preso novamente e recebendo uma outra sentença de 2 anos. A Alicia hoje, ela trabalha como psicóloga forense, ela é super conhecida pelo seu trabalho e também promove a conscientização dos pais e dos responsáveis sobre o uso da internet. E isso que a Alicia faz hoje, essa conscientização dos pais e dos responsáveis, é muito importante porque nem todo mundo que está na internet diz ser quem realmente é. E um caso como esse acontece até os dias de hoje, em todo o tempo. Então é muito importante que os pais e os responsáveis estejam sempre olhando, estejam sempre de olho no que está acontecendo na vida online dos seus filhos. A Alicia acabou ressignificando toda essa experiência horrível que ela passou e hoje ela acaba ajudando muitas pessoas e conscientizando os pais e os responsáveis sobre os perigos que a internet tem. Eu quero muito saber a opinião de vocês sobre esse caso. Deixe aqui nos comentários pra mim. Não se esqueça de curtir o vídeo e também de se inscrever aqui no canal. A sua inscrição é muito importante pra mim e, além disso, te torna uma prioridade aqui pro YouTube, tá bom? Então não se esqueça de deixar a sua opinião e de se inscrever aqui no canal. Um beijo, fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!